Oi, gente, como é que você tá hoje? Alguma vez você já perdeu o ônibus? Tava lá correndo, de repente lá vem o ônibus, corre, corre, ai moço, para. Já aconteceu isso com você? Pois é, comigo já aconteceu, principalmente nos terminais, quando eu chego e o ônibus tá saindo, fazer o quê? Paciência, tem que esperar o próximo. E já aconteceu também de eu presenciar uma cena que eu vou contar hoje pra você. Eu sou a Dani Mendonça e nesse canal eu trago dicas, técnicas e histórias que vão ajudar na sua saúde mental. E a história de hoje aconteceu há uns 15 anos mais ou menos e ela é verídica, tá? Quando eu vim morar em Blumenau, eu vim de uma cidade de São Paulo, uma pequena cidade que lá na época, tá? Não sei como está agora, mas na época os ônibus paravam fora de ponto, a gente conhecia o motorista, uma cidade pequena, então os motoristas já sabiam, né, que a gente parava sempre naquele ponto. E quando ele via alguém correndo, ele acabava parando. Os motoristas amigos ali, pode ser que se viesse alguma fiscalização ia dar ruim pro motorista. Mas enfim, sempre tinha esse jeitinho de se ajudar ali na hora de que o ônibus estava passando. E aí quando eu vim pra Blumenau, aqui uma cidade muito maior do que a que eu vivia, e os costumes também são diferentes, né, gente? Imagine um motorista de uma cidade de 30, 40 mil habitantes que conhece a maioria do pessoal que passa por ali, e uma cidade de mais de 300 mil habitantes, que na época era Blumenau, agora tá maior ainda. Então não tem nem como comparar. Eu estava dentro de um ônibus, bem tranquila, sentada perto do cobrador, e de repente, em uma ruazinha, vinha vindo uma pessoa. E quando ela viu que o ônibus estava vindo, o ônibus estava passando assim e ela estava vindo uma ruazinha. Ela começou a correr, gritar, ei, ei, ei. E eu, naquele instinto de querer ajudar pessoas que eu sempre tive, falei, moço, pro cobrador, né? Eu tava pertinho dele, falei, ei, tem uma pessoa ali, ó, tá correndo, para aí. Gente do céu, que vergonha. Que vergonha. Eu fui simplesmente ignorada. Ele nem olhou pra mim, ele deu, assim, sabe, aquela olhadinha de desprezo. O motorista ouviu também, continuou a viagem, a pessoa continuou abanando ali e eu fiquei morrendo de vergonha. Eu lembro disso, tá, gente? Eu tenho isso dentro de mim, que quando eu passo uma vergonha muito grande, quando alguém me corrige por algo que eu fiz ali de errado, eu guardo isso pra sempre, eu tomo como lição. E os anos foram passando, né? E hoje eu lembrei dessa situação. E aí eu comecei a refletir sobre isso. E aí tem alguns pontos que eu quero trazer pra você aqui hoje. Mas antes eu quero te perguntar, conta aqui pra mim. Você já viu alguém perdendo o ônibus assim e dá aquele desespero de você querer ajudar a pessoa? Ou você já perdeu o ônibus e de repente, poxa vida, por 1 minuto, por 30 segundos eu perdi aquele ônibus e eu vou me atrasar no meu compromisso. Já aconteceu com você? Conta aqui pra mim. Agora, se você curtir essa história, se você gostar desse conteúdo, deixe seu like, isso ajuda demais o canal, porque daí o YouTube vai entender que mais pessoas precisam aprender também com essa história. Então, quando eu lembrei dessa história de 15 anos atrás, eu comecei a refletir e pensei, não adianta eu querer ajudar alguém que não esteja no lugar certo. O que isso traz para a nossa vida? Talvez você esteja querendo ajudar um familiar, um parente, um amigo, o seu esposo, sua namorada, não sei quem, mas talvez você esteja querendo demais ajudar uma pessoa. Sai daí, você tá no lugar errado, vem, corre, o ônibus já tá passando, corre, ainda dá tempo. Só que aquela pessoa tá atrasada. Aquela pessoa demorou demais com algum a fazer lá atrás que fez com que ela perdesse aquele ônibus, que fez com que ela perdesse aquela oportunidade. Geralmente, quando alguém se dá bem na vida, as pessoas têm costume de falar, fulano teve sorte. Olha só, a Dani teve sorte. Olha só, a Maria teve sorte. Olha só, o João teve uma sorte tremenda. Mas eu aprendi algo, gente, que não existe sorte. A sorte é a combinação, é o encontro da preparação e da oportunidade. Então eu vou dar um exemplo. Você quer comprar uma casa. Aí você guardou um valor ali e o João tem uma casa para vender. Só que o João tá desesperado, ele precisa de dinheiro. Ele tá desesperado, ele quer o dinheiro de todo jeito. Então a casa do João, que valia 500 mil, tá por 300. Ele já reduziu 200. Só que você tem 250. Aí
O que acontece? Você chega lá no João e fala assim, ó, você tá vendendo por 300, eu tenho 250, quer? O João, ele sabe que a casa vale 500. E ele sabe que ele pediu 300. Mas ele tá tão desesperado que ele aceita os 250 e vocês fazem negócio. E aí chega lá a Maria e fala assim, olha só, olha como ela teve sorte e comprou aquela casa maravilhosa de 500 mil por 250. Não, gente, não teve sorte. É a junção, é o casamento da oportunidade com você estar preparado. E agora eu dei o exemplo de uma casa própria, né? De comprar uma casa. Mas poderia ser de um carro, de um casamento, um relacionamento, de qualquer coisa nessa vida. Se você está preparado e surge uma oportunidade, as pessoas vão dizer que você teve sorte. Mas você sabe que não foi sorte, né? E então, voltando ali na história do ônibus, se a pessoa está no lugar certo, na hora certa, ela vai aproveitar a oportunidade. Então, a pessoa está no ponto de ônibus, no terminal de ônibus, o ônibus sai 8h15 e ela está lá, 8h10, 8 horas, ela já está ali. Quando chegar 8h15, o ônibus sai e ela vai plenamente. Ela estava na hora certa, no lugar certo. Só que se a pessoa não está, ela pode até estar no lugar certo, né? Olha só, a pessoa está no terminal de ônibus, mas ela está lá às 10, o ônibus saía às 8h15. Não adianta, ela tem que estar lá no horário. Ou se ela está na hora certa, 8h15, o terminal fica lá na rua X, mas ela está lá na rua Y, não adianta. Então você tem que estar no lugar certo, na hora certa, para você abraçar as oportunidades que vêm. Já aconteceu com você de perder uma oportunidade porque você estava no lugar errado? Já aconteceu com você de perder uma oportunidade porque você estava com pessoas erradas? Porque você se atrasou? Conta pra mim aqui nos comentários. Me conta, eu gosto de saber. Conta aqui. Dani, já aconteceu. Poxa, eu perdi um negocião porque eu estava na hora errada. Eu me atrasei. Eu estava no lugar errado, perdi. Outra lição que a gente pode tirar nessa história é a de estar pronto para receber. Aquela pessoa que eu vi ali correndo, ela precisava pegar aquele ônibus, ela estava ali, a hora estava quase certa, gente. O local estava quase certo. Por mais alguns segundos, eu acredito que por mais uns 30 segundos, ela iria estar na hora certa e no lugar certo. Mas ela não estava, porque ela não estava pronta para receber. Então, às vezes, a gente acha que o outro está pronto. Sabe lá no seu relacionamento, quando você tá pronta, você tá plena e tem certeza do que você quer, mas a outra pessoa não tem certeza. A outra pessoa nem sabe o que quer ainda, não tá pronto para receber. Não adianta você forçar, não adianta você ficar enfiando goela abaixo algo que a pessoa não quer, algo que não é o momento da pessoa. Pode ser que daqui a um mês, daqui a um ano, a pessoa esteja na mesma sintonia que você, mas agora ela não está pronta para receber. Assim como aquela pessoa que vinha correndo, ela não estava pronta para entrar naquele ônibus. Ela nunca entrou naquele ônibus. O ônibus passou, eu presenciei aquela cena, mas ela nunca entrou. Pode ser que ela perdeu uma grande oportunidade lá na frente. Já pensou se ela tivesse uma entrevista de emprego? Já pensou se ela tivesse marcado um encontro com alguém, um café? Já pensou se ela tinha uma consulta médica e perdeu? Eu não sei quem era aquela pessoa, nunca conheci aquela pessoa, mas eu tenho certeza que naquele momento ela deve ter se arrependido muito por ter perdido aquele ônibus. Tamanho foi o desespero dela pedindo para o ônibus parar. E mais uma lição que a gente aprende com essa história é de sermos pontuais. Se você marcou de estar com alguém em determinada hora, seja pontual, honre a sua palavra. Sabe por quê? As outras pessoas não vão estar nem aí com você. O motorista do ônibus estava fazendo o trabalho dele. Ele não pode parar a cada esquina recolhendo os atrasados. Eu me preocupei ali porque era o meu instinto ali de uma cidade pequena que eu vinha, que eu estava acostumada com aquilo. Mas vamos nos colocar no lugar do motorista. Já pensou se ele fosse fazer isso com todo mundo que está atrasado? E o cobrador tá ali fazendo a função dele. Não tá nem aí também com tantas pessoas, quantas mil pessoas pegam ônibus todos os dias. Não dá para ficar se importando com todo mundo que não é pontual. Então, coloque isso em sua mente. Se você não se preocupa em honrar os teus horários, a vida vai passar, oportunidades vão passar. E as pessoas ao redor provavelmente não estarão nem aí com as suas perdas.
provavelmente estarão ocupadas demais com seus afazeres e sem tempo para se preocupar com uma pessoa que não se importa consigo mesmo. Se para você essa história trouxe algum aprendizado, algum ensinamento, foi importante? Você aprendeu, nem que seja uma coisinha? Então deixe seu like, compartilhe com aquele seu amigo que vive atrasado, compartilhe com aquela pessoa que precisa aprender a ser mais pontual, precisa honrar mais seus compromissos. E não se esquece de clicar nesse botãozinho inscrever-se e no sininho todas para você receber as notificações quando eu gravar um novo vídeo. Eu amei estar aqui com você. Fiquem com Deus e um grande beijo. Tchau!